Pessoal, vamos lá, voltamos então, tá? A gente vai continuar falando dos postulados de Euclides e vamos aqui para o nosso quinto postulado. Eu até tenho uma figura aqui e essa figura ela está animada, né? Então quem consegue aí manipular os slides vai ver que ela está animada para facilitar a compreensão. A ideia é o seguinte, pessoal, vamos ler e vamos fazer aqui uma interpretação, tá? Vou fazer um desenho para vocês interpretarem. Se duas linhas intersectam uma terceira linha, intersectar, interceptar, ou seja, cruzar, certo? É como se uma entrasse, né? Uma linha cruza com a outra. Então esse termo intersectar vem de intersecção ou interseção. Ele é muito utilizado. Já vou comentar o significado disso. Se duas linhas, quando ele fala em linha aqui, pessoal, ele está considerando reta, tá? Porque linha não significa necessariamente reta. Para uma linha ser reta, né, todos os pontos dessa linha tem que estar na mesma direção, senão não vai ser uma reta, ok? Então vamos lá, se duas linhas intersectam uma terceira linha de tal forma que a soma dos ângulos internos em um lado, a soma dos ângulos internos em um lado é menor que dois ângulos retos, então as duas linhas devem se intersectar neste lado, se forem estendidas indefinidamente. Postulado de Euclides ou postulado das paralelas. Legal isto, pessoal. Vamos entender o que ele colocou aqui então. Vamos lá, vou fazer o desenho, depois a gente volta a fazer a leitura. O que ele está falando? Que existem duas linhas e essas duas linhas vão intersectar uma terceira linha, certo? Então, mais ou menos isso. Quando ele fala em linha, ele está falando reta. E eu não faço o desenho com régua, tá, pessoal? Para ficar o mais natural possível. Então, o que ele está falando? Que existe uma linha, uma reta, e existe uma outra reta. E essas duas retas, vou fazer o desenho assim para ficar bem justificado. Essas duas retas, eu não vou estender ela. Gente, quando eu falo em reta, reta é ilimitada. Então, essa reta não parou aqui. Se eu parar aqui, eu não estou falando de reta. Eu estou falando de uma semi-reta ou de um segmento de reta, ok? Mas vamos lá. Essas duas retas, elas interceptam uma terceira. Então, eu vou desenhar a terceira reta aqui, ó, assim, de modo que as duas interceptam ela. Então, esta reta aqui, eu vou chamá-la de R. E essa aqui, eu vou chamá-la de S. Tá aparecendo aí? Acho que sim, ok? Por que aqui eu estou usando letra minúscula? Porque para identificar ou para representar uma reta, é muito comum a gente usar letras, porque nós precisamos trabalhar com elas. A gente usa sempre letra minúscula, de preferência do nosso alfabeto, ok? E ponto é sempre letra maiúscula, isso aí está no nosso material. Ah, e essa daqui, que é uma transversal, eu vou chamar de T. A reta R intercepta a reta T nesse ponto, ó, a ideia de ponto, ó. Então eu posso entender como ponto o lugar onde duas retas se interceptam, ok? E a reta S intercepta a reta T nesse outro ponto aqui. Se quiser dar um nome para eles, tudo bem. Vou chamar esse ponto de A e vou chamar esse ponto aqui de B, pronto. Perceberam que agora eu usei letra maiúscula porque estou me referindo a pontos? Bom, vamos lá. Quando esta reta aqui interceptou esta, foram criados 4 ângulos, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui também. Eu vou pegar os ângulos desse lado direito aqui da reta T, porque o teorema não, vou falar de teorema. O postulado diz de um lado. Então, vou pegar esse lado aqui.
Quais são os ângulos internos? Os ângulos internos são os ângulos que ficam entre as retas. Então, por exemplo, a reta R e a reta S, os ângulos internos são este e este. Só que eu vou pegar dois ângulos que estão de um mesmo lado, como diz o postulado. Então, eu vou pegar esse lado, vou pegar o lado direito da reta T e vou pegar os dois ângulos internos. Ó. Esse ângulo aqui é externo, ele fica fora. Esse daqui é externo. Vou falar muito sobre isto, tá, pessoal? Então, vou pegar este ângulo aqui e vou pegar esse ângulo aqui, ó, os que ficam na região interna. Os que ficam entre as duas retas RR, as duas retas que interceptam a terceira. Vou chamar este ângulo aqui, a medida dele de alfa. Aí um outro combinado, certo? A medida dos ângulos, quando eu estou generalizando, a gente geralmente, tá? Não precisa ser assim, usa a letra do alfabeto grego. Então, eu estou dizendo que esse ângulo aqui tem medida alfa, que esse ângulo aqui tem medida beta. Pronto, alfa e beta. Isso é uma convenção, tá? Ah, não posso colocar aí um x e um y? Pode, pessoal, sem problema nenhum, tá? Mas vamos trabalhar com esta convenção para não se perder muito. Olha que interessante. O ponto eu usei letra maiúscula do alfabeto latino. As retas, para representá-las, eu utilizei letras minúsculas do alfabeto latino. E as medidas dos ângulos, estou utilizando letras minúsculas do alfabeto grego. Ok? Muito bem. O que o postulado diz? Que se a soma desses dois ângulos for igual a dois ângulos retos, ou seja, não estou dizendo que os dois ângulos têm que ser retos. Se esses dois ângulos forem retos, então essas retas são paralelas, esta e esta. Vou falar também a respeito disso. Perceberam quanta coisa a gente tem para falar? Certo, pessoal? Muita coisa. O postulado diz que se eu somar esses dois ângulos, e se esta soma, se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar o alfa e somar com o beta, que são as medidas desse ângulo, e se esta soma for menor que dois ângulos retos, ora, pessoal, o ângulo não é dito reto quando ele mede 90 graus? Então, dois ângulos retos são 2 vezes 90. E 2 vezes 90 vai dar o quê? 180 graus. Significa que se este mais este for menor que 180 graus, qual é a consequência? A consequência é que esta reta R e a reta RS, ao prolongarem elas vão se cruzar em algum determinado lugar. Mas elas vão se cruzar neste lado aqui, no lado em que eu peguei os dois ângulos. Não é nesse lado aqui, não. Então, significa o quê? Que se eu prolongar esta reta aqui e prolongar esta reta aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, elas vão se cruzar aqui. Então, a reta R vai interceptar a reta S. Por quê? Quando isto vai acontecer? Quando a soma desses dois ângulos aqui for menor que 180 graus. Gente, se a soma desses dois for menor que 180 graus, então as duas retas se cruzam no lado direito. Se a soma desses dois aqui forem menores que 180 graus, então elas vão se cruzar aqui no lado esquerdo. Então, se elas se cruzam no lado direito, é óbvio que não tem como elas se cruzarem do lado aqui. Isto significa, então, que a soma desses dois aqui vai ser maior que 180 graus. E se eu somar o alfa com o beta e se não for menor, se for igual a 180 graus? Significa que elas não se cruzam, elas não se interceptam. E retas que não se interceptam são ditas retas paralelas. E nesse caso, então, se isto acontecer, se este mais esse for menor que 180 graus, então elas vão interceptar. Então, elas não são paralelas.
Elas são ditas concorrentes. Aqui vai estar o ponto onde elas se cruzam. Ok? Exemplo. Vamos supor que esse ângulo aqui tem 70 graus e que esse ângulo aqui tem 80 graus. Ó. 70 mais 80 dá 150 e 150 é menor que 180. Nesse caso, essas retas vão se cruzar no lado direito. Não estou dizendo que os dois têm que ser menores que 90 graus. Por exemplo, se esse ângulo aqui mede 120 graus, então ele é um ângulo obtuso, ele é maior que 90. Mas se esse aqui mede 40, 40 mais 120 dá 160. 160 é menor que 180. Então elas vão se cruzar também nesse lado aqui. Entenderam o que diz esse postulado? Vamos ler de novo, ver se é isso que ele está dizendo? Vamos lá? Se duas linhas intersectam uma terceira, então esta linha aqui, agora estou aproveitar o desenho que está aqui no material. E esta linha aqui, ó, intersectou a T aqui, intersectou aqui. Essa daqui, aqui e essa daqui, aqui. Tá? De tal forma que a soma dos ângulos internos de um lado, ó, peguei esse lado de cá, alfa, beta, certo? Aí eu peguei o alfa mais o beta e somei. Se a soma for menor que 180 graus, significa então que ao prolongar esta reta e ao prolongar essa aqui, elas vão se cruzar. Aqui, ó, certo? De tal forma que a soma dos ângulos internos em um lado é menor que dois ângulos retos, então as duas linhas devem se intersectar nesse lado, se for estendido aqui, ó. Estendi, estendi, se intersectaram aqui. Pronto, é isso que está dizendo o postulado número 5 de Euclides. Pessoal, é isto, tá? Mostrei para vocês os 5 postulados e isto tudo é uma verdade. Digamos que é o início, é a base do estudo da geometria plana. Tranquilo? Vamos então continuar. Tá? Agora eu vou parar um pouquinho de falar dos postulados, falar de Euclides e vamos agora falar do legado dele, né? De tudo isso que ele deixou para a gente. Então a gente continua aqui no slide número 7. Eu vou falar de ângulos, de paralelismo e de perpendicularismo, certo, pessoal? Tá? Então tá aqui, eu vou aproveitar esse material que já está pronto e a gente vai explorar ele. E vamos, né, acrescentar alguma coisa, vamos discutir, vamos fazer entender o que está escrito aí, né, o que foi escrito e tal, tá? A primeira coisa que a gente vai falar, pessoal, é de ponto, reta e plano, tá? Eu digo, pessoal, são os 3 objetos geométricos que dão base no estudo da geometria. Tudo que a gente vai falar envolve ponto, reta e plano, certo? E esses caras, ponto, reta e plano, são objetos indefinidos, então não tem definição. São ideias primitivas, são conceitos primitivos. É aquilo que o cara inventou, criou, mas não tem definição. Tá? Tanto é que está escrito aqui, ó, são ideias primitivas. Entes que não possuem definição. Não possui definição, mas tem como eu representar. Então foi criada uma forma de representar. Ok? Eu preciso, nos meus desenhos, eu preciso representar, fazer um ponto, fazer uma figura que representa um ponto, fazer uma figura que representa uma reta, porque da reta vem a semirreta, da semirreta vem o segmento de reta, do segmento de reta vem as medidas do segmento de reta, vem o ponto médio de um segmento de reta e por aí vai, certo? Veja como a coisa vai se estendendo. E também o plano, né? O que é um plano? Talvez o objeto mais complicadinho para a gente entender é o significado de plano. Então, para a gente entender plano, é bom assim a gente dar exemplos. Tá? Então, o piso de uma sala, né? O piso é
está contido, é uma superfície plana, está toda essa região aí onde tem o piso da sua sala, de um quarto, é parte de um plano. A parede, a mesa que eu estou trabalhando aqui representa um plano, tá? Então todo o nosso estudo vai acontecer no plano. Então, conhecemos imagens de ponto. Então a gente faz uma figura para representar um ponto. Por exemplo, como a ponta do giz marcado no quadro negro, um lápis tocando no papel. Ó, eu venho aqui e coloco aqui, ó. Isso aqui então é representação de um ponto, tá? Um prego na parede, uma estrela no céu, tudo isso nos dá a ideia de ponto, certo? Uma fruta, por exemplo, na árvore, né? No pé, na árvore, e assim por diante, tá? A ideia de ponto, certo? Um lápis tocando um papel, sendo, no entanto, apenas imagens, pois não há dimensão para ponto. Ou seja, quando ele diz que não há dimensão para ponto, significa que você não consegue medir um ponto. O ponto não tem dimensão. Tá? Não tem como você medir um ponto. Não tem dimensão, ele não existe na verdade. No real ele não existe, tem uma representação para ele apenas. Não é uma figura real. Tá? Ok? A mesma coisa a gente faz com a reta e com o plano. Costumam-se indicar os pontos com letra maiúscula, como eu já havia dito. Então aqui eu tenho um ponto e chamei esse ponto de ponto A. Gente, isto é uma linguagem, tá? Linguagem própria da matemática, a gente tem que respeitar isto. Você começa aí a colocar qualquer símbolo para representar um ponto, você vai se perder. Porque existe uma linguagem padrão e todo mundo utiliza essa linguagem, o mundo inteiro. Senão a gente não se comunica, ok? Muito bem? Da mesma forma, possuímos a intuição de reta. Né? O que é reta? Bom, você vai ter ideia de reta. Para desenhar uma reta é muito tranquilo. Já acabei de fazer, né, duas aqui. Então você pega e desenha uma reta. Pronto. Então eu faço uma figura representando uma reta. Pronto. Ok? Então, como que eu posso entender uma reta? Por exemplo, onde o forro da sua casa cruza com a parede. Então, o encontro do forro com a parede dá a ideia de uma reta. Tá? Então, é fácil de você imaginar a figura onde nós temos ali a representação de uma reta. Uma estrada, tá? Desde que ela seja retilínea, nos dá a ideia de uma reta. E assim por diante, ok? Então, mas eu posso entender, pessoal, como sendo uma reta, como infinitos pontos, todos ligadinhos um no outro, grudadinho ali um no outro, infinitos pontos grudadinho no outro, mas todos na mesma direção. Mais ou menos isso aqui, ó. Eu pego um ponto do plano, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, e vou colando um no outro, vou colando, vou colando, vou colando, vou colando. Isso vai me dar a ideia de uma reta, desde que esteja na mesma direção. Se um ponto sair da direção, então eu não tenho mais uma reta, eu estou criando uma curva, ok? E geralmente, quando eu faço o desenho de uma reta e quero dar um nome a ela, eu já falei isto, a gente usa uma letra minúscula, por exemplo, reta R. Tá? Já no outro slide eu vou mostrar como é que nós representamos uma reta, certo? Euclides diz, tá, que reta é um comprimento sem largura. Ou seja, reta é algo que é comprido, mas não tem largura. Só tem uma dimensão. É tudo meio louco, tá? Ok? Então tá aqui, no caso, a representação de uma reta. Eu vou falar um pouco a respeito disso. Eu coloco aqui, ó. Costumam-se indicar as retas com letras minúsculas, R, S, T. Por isso que é importante dar uma olhadinha nos slides aí, tá, pessoal?
Ah, professor, não entendi nada. Tem alguns que lê os lá e não entende nada. Lê com atenção, vai fazendo as suas observações, você vai entendendo sim, ok? Então, na hora de desenhar uma reta, você pode inclusive fazer isso aqui, ó. Já falei lá quando eu estava mostrando os postulados. Você pega dois pontos, chama esse aqui ponto A e esse aqui de ponto B, une esses dois pontos por uma linha, aí eu acabei de criar uma reta, certo? Nem precisa colocar setas, não precisa colocar seta para um lado ou para o outro, não. Eu posso representar essa reta assim, ou eu dou um nome para ela, como eu fiz aqui, reta R, ou eu faço assim, reta AB. Reta AB. Por que reta AB? Que é uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, ou uma reta que é determinada pelos pontos A e B. Mas é só colocar assim AB, então toda vez que eu ver esta sigla AB, ou BC, ou CD, é uma reta? Não, não basta. Aí você tem que vir aqui em cima e colocar isso daqui, uma seta, para a direita e para a esquerda. Então, uma seta indicando as duas direções. Então, esta representação aqui, agora sim está dizendo uma reta. Então, uma reta você tanto pode desenhar, como você pode escrever utilizando esta linguagem aqui, essa anotação aqui. Toda vez que você vê num texto escrito assim, por exemplo, C, D, e aqui uma seta para a direita e para a esquerda. Significa que ela é ilimitada para a direita e para a esquerda. Então ela é infinita. Isso aqui é a representação da reta. Chama-se reta CD. Professor, afinal de contas, se utiliza esta ou se utiliza esta? Gente, quando eu coloco só a letra R, é ruim se eu não tiver o desenho junto. Porque se eu jogar um R aí, quem que vai me dizer que isto é representação de uma reta? Ah, não pode colocar aqui em cima? Não, essa anotação aqui praticamente não existe. É legal você usar a letra E minúscula quando você tem o desenho. Então, no desenho que você fez, você lá colocou 3 retas, tá? Como eu acabei de fazer lá no postulado de Euclides. Aí você vai dar nome para elas para ficar fácil a comunicação, a escrita e por aí vai. Então, reta R, reta S, reta T, reta U, ok? Mas uma boa notação, uma boa representação para reta é isso aqui. Então, 2 pontos determinam uma reta. Só uma reta. Não consigo desenhar uma outra reta passando por esses 2 pontos, ok? Então tá aqui, pessoal. O que eu acabei de fazer é esse exemplo aqui, ó, tá? Isso aqui, então, é a representação de uma reta. Então, aqui eu tenho o desenho, então eu tenho a reta graficamente, e aqui eu tenho a notação de uma reta, certo? Então, vou deixar de novo, ó, costumam-se indicar as retas com letra minúscula, RST, como aqui eu chamei essa, não destaquei nenhum ponto dela, e chamei essa reta aqui de reta E. E aqui, pessoal, eu tenho a representação de um plano, ok? Então, um plano se desenha assim. Então, o que é um plano? É um pouco complicado para a gente definir isso daí, certo? A gente pode imaginar como sendo um plano, um conjunto de retas que tem todos os pontos desta reta, todos eles também pertencendo ao plano. Então, ele é formado por um conjunto de retas, certo? Infinitas retas formam, portanto, um plano, desde que todos os pontos desta reta são também pontos desse plano, dessa região que eu estou chamando de plano, ok? Então, tá aqui, ponto, reta e plano. Todo o nosso trabalho vai ser desenvolvido a partir desses 3 objetos geométricos que foram criados pelo homem para poder fazer o estudo, para poder fundamentar o nosso estudo. Ponto, reta e plano. Certo, pessoal? Tá? Muito bem. No próximo slide, eu estou falando de uma coisa que já falei bastante, tá? Então, aqui, ó, vou falar de semi-reta. O que é uma semi-reta, então? Vamos lá. Nós temos o desenho aí,
mas quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar nas coisas prontas. Então é assim, ó, imagina que você tem uma reta qualquer. Aí você vem aqui nesta reta e destaca um ponto dela. Pronto, vou chamar esse ponto aqui de A. O que esse ponto fez com a reta? Tá aqui, ele dividiu essa reta em duas partes. Portanto, cada parte vai se chamar semi-reta. Ok? Bom, e como que eu indico essa semi-reta? Então aí eu preciso fazer o seguinte. Eu venho aqui à direita do ponto A e destaco um outro ponto. Vou pegar aqui o ponto B. E venho à esquerda do ponto A e destaco um outro ponto. Por exemplo, o ponto C. Aí você vai indicar as duas semi-retas. Aqui é a origem da semi-reta. Então eu tenho a semi-reta AB, que é do A para a direita. Então, do A passando por B. E eu tenho a semi-reta AC, que é a outra parte, do A sentido C. Só que agora não é uma reta, é uma semi-reta. Então, como é que eu indico isto? Você vai colocar o tracinho aqui em cima e vai colocar a seta só para a direita. Para a esquerda, não. Por quê? Porque ela começa no ponto A, se você quiser destacar o ponto aqui, e vai sentido B. Se eu colocar a seta para cá também, aí eu estou dizendo que é uma reta, e não é. Entenderam? Então, isso aqui é a indicação de uma semi-reta. E essa daqui? Aí você vai colocar no A e vai colocar sentido C, ó. Do A, sentido C, ó. Tá? Não precisa fazer igual tá aqui. Se você quiser fazer, tudo bem, ó. C primeiro e A depois, tem problema? Só que você vai fazer isso aqui, ó. Fica estranho, certo? Então, se você faz assim, o que você está dizendo? Que é uma semi-reta que tem origem no ponto A e vai sentido B. Então, quando a seta é para cá, ela é infinita no sentido C. Eu falei B, né? No sentido C. Então, essa daqui é a representação de uma semi-reta. Então, se você se deparar aí nos estudos, por exemplo, com essa indicação assim, ó, B, C, e este símbolo aqui, de repente pode colocar um pontinho aqui, estou falando de uma semi-reta BC, ou seja, uma semi-reta que tem origem no ponto B e ela se desenvolve indefinidamente no sentido C. Entendido que é uma semi-reta, tá? É o que ele está colocando aqui, só que ele dividiu em duas partes, tá? Então isso aqui é uma semi-reta, tá? É tudo junto agora, tá, pessoal? Semi-reta. Então, já que nós falamos de semi-reta, eu vou falar do segmento de reta. O que é um segmento de reta? É um pedaço da reta. Mas a semi-reta também é um pedaço. Sim. A semi-reta é um pedaço que tem início, mas não tem fim. Tem a origem, né, num ponto, e depois ela é infinita numa direção. O segmento de reta, ele é diferente, ele tem início e tem fim, ou seja, ele tem extremidade. Assim, você pega uma reta qualquer, uma reta S, como poderia ter chamado essa reta aqui em cima de S, pega um ponto dessa reta, que eu vou chamar de A, pega outro ponto dessa reta, que eu vou chamar de B, e eu determinei aqui o segmento AB. Pronto, se eu pegar só essa parte da reta que vai de A até B, então eu tenho um segmento de reta. Ah, pessoal, então AC é um segmento de reta? É, AC é um segmento de reta. Mas não era disso que eu queria falar. Eu queria falar aqui de uma semi-reta. Então, a semi-reta que tem origem no ponto A e se desenvolve até o infinito no sentido C. Aqui não, aqui eu quero falar do segmento AB. Então, assim, tem origem no ponto B e extremidade, né? E termina, eu falei errado. Tem origem no ponto A e termina no ponto B, tá? Então, quando eu quero desenhar só o segmento de reta, eu faço assim, ó, coloco um ponto aqui e um ponto aqui. Aqui o meu ponto A, aqui o meu ponto B, ó. Trouxe essa representação para cá. Então, isso aqui é um segmento de reta. Tudo bem, pessoal?
E como é que eu represento ele nessa notação aqui, nessa linguagem? Bom, como vocês são espertos, quando é reta, é seta para os dois lados, 2 centímetros. Quando é semi-reta, é para um lado só. E quando é segmento de reta, não tem seta, tem só uma barra em cima. Toda vez que vocês se depararem com isso aqui, vocês estão diante da representação de um segmento de reta. É entendido o que é um segmento de reta? Então, pessoal, apareceu num texto aí, por exemplo, AB com a seta para os dois lados. Isto é uma reta. Apareceu assim, AB só para um lado, semi-reta. Apareceu AB com tracinho em cima, segmento de reta. Entenderam? Esse vídeo também está terminando, pessoal. Tem muita coisa para eu falar ainda. Eu volto com outras videoaulas, tá? A gente vai falar de medidas de segmentos de reta no nosso próximo encontro. Espero que esteja sendo útil. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.